Ô, rapaz, rapaga, tivemos aí hoje então a morte, né, por execução da Marielle Franco, né, que é uma vereadora do PSOL, vereadora, deputada, já nem lembro porque, sinceramente, cara, eu amo ciência política, mas eu não acompanho a política. Pra mim a política é nojenta, escrota e não me apetece nada acompanhar a política. Mas enfim, seja de esquerda, de direita, eu já falei isso mil vezes aqui, eu não acompanho política. Amo ciência política, amo estudar política, só que a política em si, ainda mais num país como o Brasil, é um lixo. E não é tanto por corrupção, não. É porque a política não muda. É uma política sempre que. E ainda joga os eleitores nesse binarismo burro de direita e de esquerda. Né? E com a morte da Marielle Franco, a gente teve novamente esse binarismo vindo à tona com toda a força. Né? Então a Marielle Franco, por ser uma política mais de esquerda, é claro que ela tinha uma compatibilidade de pensamento maior com os direitos humanos, que eu discordo, eu não sou. Eu discordo ao mesmo tempo que eu concordo com a essência, mas eu discordo com o que eles pregam em si. Eu sou a favor, claro, do direito do ser humano, do direito individual do ser humano, porque eu sou libertário. Então é claro que eu sou a favor do direito individual em si, dos direitos individuais de cada indivíduo. Eu não compro muito essa briga esquerdista. Eu compro uma briga muito parecida com a briga progressista esquerdista, que é essa coisa de você defender as minorias. Só que eu compro a briga de você defender a menor minoria que existe, que é o indivíduo. Ou como libertário, né? A maioria dos libertários, eu acho que todos, né? Seria até um pouco incongruente um libertário não comprar essa briga pelo direito individual de cada pessoa, né? Então, o que importa é que você é um indivíduo. Não importa se você é negro, se você é homossexual, se você é comunista, se você é um indivíduo, tá? Se você usa droga, não, você é um indivíduo. Tá? Então você tem os seus direitos, você tem o direito à propriedade privada. Lembrando pela milésima vez nesse canal que propriedade privada não é somente uma mansão, um carro ou um carro esporte, né? Coisa, não é coisa burguesa. Propriedade privada você pode até incluir a autopropriedade, teu corpo, né? Você tem direito a essa autopropriedade. Propriedade privada, a autopropriedade está inclusa na propriedade privada, com a diferença que a autopropriedade é exageradamente intransferível. Qualquer transferência que você dê sobre os seus direitos individuais à sua autopropriedade já é no mínimo antiético, que nem escravidão, por exemplo, antiética e por aí vai. Né? Mas voltando ao caso da Marielle, é lógico, é uma pena, cara, que ela tenha morrido com certeza. Tá? Por quê? Porque era um indivíduo. Tá? Era negra, era mulher feminista, era esquerdista, era não sei quantos istas, mas era um indivíduo que merece, sim, todos os direitos possíveis, todos os direitos individuais à sua autopropriedade, que foi totalmente infringida. Acabaram com o PNA dela, feriram o PNA dela a partir do momento que executaram. Né? Então, infelizmente, isso é inadmissível. Tá? Sinceramente, eu não acompanhei muito os casos, porque eu trabalhei o dia inteiro hoje, cheguei agora há pouco em casa, acabei de jantar e li alguma coisa a respeito, não muito, não sei exatamente quem matou. Pode ser traficante, pode ser policial, pode ser é, político. Cara, tem N motivos. Pode ser crime passional, pode ser, enfim, por N motivos. Agora, o que me incomoda nisso tudo é a postura das pessoas que. O Leandro Carnal, por exemplo, é um cara que eu acho que ele fala o óbvio usando uma língua chique, às vezes, né? E uma linguagem que ele paga de filosófica, mas ele fala muitas vezes o óbvio. Só que assim, ele falou uma coisa que é óbvia e o óbvio precisa ser dito, né? Infelizmente, o óbvio precisa ser dito para as pessoas. Mas ele diz que essa briga de brasileiro envolvendo esse binarismo de direita e esquerda, parece que o brasileiro redescobriu a Guerra Fria que acabou lá em 1989. E agora ele fica nessa briguinha de que, é porque a direita é isso, a esquerda é aquilo, né? Brother, seguinte, você tem que defender ideias, tá? Ideias e, no caso, indivíduos, tá? Por exemplo, é porque Marielle Franco ela era contra o desarmamento. Tá vendo? Se ela tivesse uma arma, se ela pudesse portar uma arma, ela poderia se defender. Ela é contra o desarmamento, mas desarma apenas o cidadão de bem. Eu tenho meio nojo, meio asco desse tipo de expressão cidadão de bem, porque você tem que definir um que é um cidadão de bem.
O que é um cidadão de bem para você pode não ser um cidadão de bem para mim, pro camarada que está passando na rua agora, nesse momento, independentemente da visão política dele. Então é um tanto quanto subjetivo isso daí. O que é um cidadão de bem? Eu acho que todo mundo deveria ter direito a portar arma e por uma questão de defesa da sua autopropriedade, ponto final. A pessoa tem o direito de portar. Então, é claro que eu discordo totalmente desse argumento esquerdista do desarmamento. Eu discordo completamente. Tá? Por outro lado, eu concordo com o argumento esquerdista que você tem que combater, e voltou de novo essa discussão binária burra. Tá? A esquerda defendendo que, olha, você tem que combater a causa da criminalidade, a direita já dizendo que você tem que combater a criminalidade, a polícia tem que estar armada até os dentes, e não sei o quê. E eu, particularmente, concordo com as duas vertentes, com as duas visões. Tá? Eu concordo que temos que combater a causa. Na minha opinião, a primeira causa vem a pobreza. O que gera pobreza no Brasil, cara, na moral, é o excesso de imposto cobrado. Tá? É o excesso de imposto cobrado. Tá? Você tem muito imposto, não tem acesso a uma educação de qualidade. Se de repente os impostos fossem reduzidos, você poderia pagar um estudo particular. Com isso, até mesmo se você é pobre, ganha pouco, pobre ganha pouco, não sei o quê, mas você de repente teria condições de pagar no mínimo uma escolinha particular bem lá, ralé. Até porque o mercado de educação no Brasil é pouco aberto, é pouco explorado. De saúde, então, nem se fala, né? A questão de plano de saúde, você vê Malemar Unimed por aí, de plano de saúde. Não tem plano de saúde no Brasil. É coisa que deveria ter uma ampla concorrência e não existe. Então a turma da esquerda acaba defendendo esse lance. Não, temos que combater as causas. E realmente, eu acredito sim que desemprego pode ser uma causa, a falta de educação pode ser outra causa, saúde pode ser outra. Beleza, eu concordo com tudo isso. Porém, também concordo com a turma da direita quando diz que não, nem sempre todo bandido é uma vítima da sociedade. Eu concordo plenamente, cara. Entendeu que é vagabundo. Você vê pelas letras de funk, às vezes, que eles ostentam a violência, ostentam o poder, né? Que nós vamos matar, não sei o que e tal. Eles ostentam fazer uma apologia à bandidagem, cara. Total. Então, é isso que eu falo. Eu fico contra tanto esse extremismo de direita quanto o extremismo de esquerda nesses casos, porque eu acho que perdemos um outro indivíduo, no caso a Marielle, perdemos por conta de uma sociedade que está falha e perde tempo discutindo binarismo político, né, que nada resolve. Eu repito, eu sou a favor de medidas de esquerda e de direita, eu sou a favor sim que você melhore as condições para que os pobres também possam brigar no mercado de trabalho, possam ser inseridos no mercado de trabalho. A gente não tem educação, cara. A gente não tem educação nenhuma, cara. O cara vai numa educação pública, uma porcaria ainda, o nego rouba dinheiro dele com imposto pra caramba e não tem condição de pagar um estudo particular, um ensino particular, coisa do tipo, né? Acaba tendo uma vida sofrível, né? Agora, eu também concordo com o pessoal da direita. Nós temos que ter uma segurança pública reforçadíssima. Na verdade, eu sou a favor da segurança pública, mas tudo bem, eu não vou entrar no mérito anarcocapitalista da coisa, vai. Vamos por aí. Nós temos que ter, então, uma segurança pública reforçadíssima, cara. Reforçadíssima. Coisa que também não tem. Então você vê a polícia totalmente mal estruturada, enfim, totalmente mal equipada, totalmente mal treinada, totalmente mal remunerada, né? E o pessoal da esquerda que é polícia para que precisa, me parece que a Marielle era uma desse tipo mais ou menos, né? Que fica com esse argumento, é polícia para que precisa. Cara, basta você lembrar o que aconteceu há um ano lá no Espírito Santo, quando tivemos a greve da PM, né? Os bandidos tomaram Vitória, cara. Tomaram. Vitória ficou sob total comando dos bandidos. Então a polícia precisa, sim, de polícia, né? Medidas para acabar com isso, já falei. Tanto medidas de esquerda como tentativas de você causar um equilíbrio social, porém eu já acho que esse equilíbrio social tem que ser um tanto quanto medido, adequado, né? E também medidas de direita, você tem uma polícia reforçada, uma polícia que realmente funcione, né? E outra coisa, cara, o Pantoja, né, o Roberto Pantoja, que também é anarcocapitalista, disse num vídeo dele, e eu meio que concordo também, tá? Eu não concordo com muita coisa que o Pantoja diz, mas isso daí eu concordo.
Ele foi para a Europa e disse assim: olha, sabe por que a Europa é um país com pouca criminalidade? Porque você tem uma liberdade econômica, as pessoas têm liberdade para entrarem no mercado econômico. E isso falta no Brasil. O Brasil é tudo regulado, é tudo, sabe, se você quer montar o seu boteco, você não pode, se você quer montar não sei o que, você não pode, e tudo não pode. Então, se o Brasil fosse um país que a começar pela própria droga, cara. Sabe? Ah, é traficante, não sei o que. Cara, não existiria traficante se você simplesmente liberasse as drogas. É essa a verdade, tá? Se você é conservador de direita, é contra droga, o problema é seu. Cara, a verdade é a seguinte: você nunca vê nego por aí sair matando por causa de cigarro, por causa de bebida, tá? Mas nego mata por causa de maconha, mata por causa de cocaína. É, você vê guerra de tráfico de drogas e por aí vai. Então, assim, é uma pena essa morte da Marielle, com certeza perdemos um indivíduo que tinha os direitos individuais, tá? Por mais que a política dela fosse totalmente incompatível com o que acabou acontecendo, mas eu não acho que isso daí é justificativa para binarismo político burro, para direitista ficar querendo dar lição de moral, que tá vendo, morreu bem feito, ninguém mandou ser de esquerda, ninguém mandou ser a favor de direitos humanos, ninguém mandou ser a favor de estatuto de desarmamento, ninguém mandou defender bandido, ninguém mandou não sei o quê. E também eu sou contra, claro, os argumentos de esquerda que, olha, agora fica se vitimizando, né? Agora eles aproveitam isso daí para se vitimizar. Né? Ai, a direita não tá respeitando a morte dela. Olha, a direita não respeita a morte da moça. Bando de reacionário babaca, não sei o que e tal. Então, é o seguinte, vamos pegar o que tiver de decente nas duas visões e tentar aplicar de uma forma que melhore a sociedade. Lembrando que, claro, o excesso de imposto cobrado no Brasil, quem mais paga imposto são os pobres, a gente sabe disso, né? E isso daí talvez cause um desequilíbrio social maior do que você simplesmente abrir o espaço para que as pessoas participem de um livre mercado de repente, né? Mas é isso, apenas uma reflexão a esmo. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau.